Olá, pessoal! Nós somos os integrantes do Grupo 2 e hoje vamos falar um pouco sobre a competência territorial no processo do trabalho e as alterações promovidas pela Lei 13.467, né, ou seja, a Reforma Trabalhista de 2017. Meu nome é Gabriele e eu vou começar a apresentação falando sobre a regra geral dessa competência no processo do trabalho. Quando a gente fala em competência territorial, ela é basicamente o critério que distribui a competência em razão do lugar, né, com base na área geográfica que o órgão jurisdicional atua. E aí, em síntese, é o local em que a causa deve ser processada. No processo do trabalho, a regra geral é que as demandas sejam propostas no local de prestação de serviços, né, independentemente de onde tenha sido firmado o contrato. E é exatamente isso que o artigo 651 da CLT diz, né, que eu trouxe aqui no slide. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Segundo o autor Rodolfo Pamplona Filho, essa regra geral ela foi estabelecida pelo legislador por causa do entendimento de que no local da prestação de serviços seria muito mais fácil ter acesso às provas das alegações feitas pelo reclamante, além de que isso facilitaria o próprio acesso ao Poder Judiciário. Mas, quanto a essa regra geral, existe um ponto de divergência na doutrina, né, que é exatamente a hipótese em que o empregado prestou serviços ao empregador em diversos locais e de forma sucessiva. E aí, nesse caso, fica a questão, né, onde deverá ser ajuizada essa demanda. E aí, uma parte da doutrina defende que seria competente apenas o último local da prestação do serviço. E aí esse pensamento é defendido por juristas como Carlos Henrique Bezerra Leite e Sérgio Pinto Martins. Mas outra parte da doutrina vai entender que, nesse caso, a competência seria concorrente entre os diferentes locais em que o serviço foi prestado. E aí, nesse sentido, alguns juristas defendem essa última tese exatamente por entenderem que assim haveria uma ampliação, uma facilitação do acesso ao judiciário, né? Como é o caso dos juristas Mauro Chiave e Valton Pessoa. Eu não sei se assim se pronuncia, mas qualquer coisa me perdoem aí. E aí, para corroborar com esse entendimento, o autor Técio Roberto Peixoto traz um exemplo bem ilustrativo, né, de um empregado que exerce suas atividades há muito tempo na cidade de Manaus, e aí, de repente, ele é transferido pelo empregador para um estado bem distante, assim, na região sul do Brasil. E aí, alguns dias após essa transferência, ele é despedido. E aí, nesse caso, se prevalecer o entendimento da competência territorial apenas do último local do serviço, o empregado com certeza seria prejudicado em seu direito de ação, né? E aí a competência concorrente daria uma maior proteção, uma maior segurança jurídica ao trabalhador, que é a parte hipossuficiente da relação. Mas como no direito toda regra tem exceção, essa regra geral de competência territorial no processo do trabalho também não é absoluta, né? A própria CLT traz essas exceções nos parágrafos do artigo 651, que eu já citei aqui, e aí no parágrafo 1º fala assim: quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.
E essa primeira exceção, ela trata, como já diz, né, do agente e o viajante comercial. É uma situação que realmente fica inviável aplicar a regra geral, pois o lugar da prestação de serviços não é fixo, né? E aí, nessa hipótese, será competente a vara do local da agência ou filial a qual o trabalhador seja subordinado, e aí, somente se não houver essa agência ou filial, será competente a vara localizada no domicílio do empregado ou na localidade mais próxima do domicílio, né? E agora eu encerro minha fala e passo a palavra para o meu colega, que vai continuar a apresentação sobre as exceções à regra da competência territorial. Boa noite, gente. Me chamo Júlio e vou tratar sobre dois parágrafos específicos do artigo 651 da CLT, dando continuidade à apresentação do grupo nesse foco. Primeiro, gostaria de tratar sobre o parágrafo terceiro desse artigo, que vai falar sobre uma relação de trabalho específica. Essa relação seria aquela em que o contrato de trabalho e a prestação efetiva do serviço se dão em locais distintos. É o caso, por exemplo, das chamadas empresas itinerantes, como o circo, como as companhias de teatro que rodam o Brasil, ou como, por exemplo, uma empresa de mineração, em que o campo inicial da mineração se tornou infrutífero e foi preciso fazer uma alteração. Enfim, nesses casos de relação de trabalho, antes havia uma dúvida sobre qual seria o foro competente para que se ajuizasse uma demanda. Nesse sentido, o parágrafo terceiro desse artigo e a jurisprudência pacífica do TST indicam que é a opção do empregado ajuizar a demanda no foro que bem entender, seja o foro da prestação efetiva do trabalho ou o foro em que o contrato foi firmado. E todo esse sistema é chamado de foro de eleição por parte do empregado, pois cabe a ele tem o direito, isso é um direito trabalhista, de ajuizar a ação onde ele bem entender, entre esses dois polos distintos. Já no que tange o parágrafo 2º do artigo 651, ele vai tratar sobre a chamada internacionalização do direito do trabalho. Enfim, mais especificamente sobre a possibilidade de se aplicar a competência trabalhista brasileira nos casos em que os dissídios que originaram a demanda se deram no exterior. Parece um pouco confuso, mas lendo o parágrafo em questão, fica um pouco mais claro. Enfim, ele diz: a competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecida nesse artigo, ou seja, tudo o que apresentamos até então na apresentação, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Em uma leitura por blocos, nós temos que essa primeira parte do parágrafo vai nos responder que sim, isso é uma afirmação positiva de que a jurisdição trabalhista brasileira pode sim ser aplicada naqueles casos em que os dissídios se originaram no exterior. Contudo, é preciso se atentar que essa aplicabilidade não é limitada e não é incondicional. E justamente por isso que cabe elencar aqui a continuidade desse parágrafo, que vai falar justamente sobre os requisitos para que a nossa jurisdição seja aplicada nesses casos. E eles são os explícitos, no caso, que a jurisdição será aplicada desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo do contrário. Ou seja, são artigos bem objetivos, mas que cabem fazer algumas ponderações específicas. Sobre o tratado internacional, ela é bem autoexplicativa, no sentido de que se houver tratado que vai falar que vai ser uma determinada jurisdição que vai ser aplicado, não é a brasileira que vai ser aplicada, vai ser justamente a que o tratado firmar como adequado. Já no que tange o requisito de ser brasileiro, algumas ponderações precisam ser feitas. Inicialmente, já cabe falar aqui que não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado para esses casos. Tanto o estrangeiro que foi naturalizado quanto aquela pessoa que nasceu no Brasil, de fato, cumprem esse requisito. Também cumpre esse requisito, segundo parte da doutrina, e aqui a gente usou a doutrina de Gabriel Saad como embasamento, os estrangeiros regularmente domiciliados no Brasil. Então, essas pessoas regularmente domiciliadas no Brasil, em que pese ainda não tenham passado pelo processo de naturalização, são equiparados a brasileiros nesses casos. E também é interessante ressaltar um requisito implícito, ou também alguns chamam de requisito doutrinário, mas não faz tanto sentido, visto que ele está presente na legislação, só não de maneira implícita como requisito, é a necessidade de ter uma unidade empresarial localizada no território brasileiro. Ou seja, é preciso que aquela empresa em que o trabalhador está atuando no exterior também tenha
também esteja presente no Brasil. E ela é tirada justamente dessa primeira parte do artigo, que fala que são dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro. Esse entendimento ele é trazido por Argila Doutrina, mas aqui nós nos embasamos em Sérgio Pinto Martins e Mauro Chiave. Enfim, trazendo outros pontos importantes sobre a chamada internacionalização do direito do trabalho, nós temos o cancelamento da súmula 207 do TST. Essa súmula, que, salvo engano, foi cancelada em 2012, falava que a relação jurídica trabalhista seria regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço em si, e não no local de contratação. Esse é um antigo texto que não dava muita seguridade ao trabalhador brasileiro em si, porque muitas vezes o trabalhador não sabia como era a lei vigente no país em que ia prestar o seu serviço. Enfim, em muitos dos casos não sabem nem como a legislação brasileira avalia a legislação alienígena. O cancelamento dessa súmula garantiu uma segurança muito maior ao trabalhador a partir da aplicabilidade da lei brasileira, porque, primeiro, que vai trazer uma uniformidade à aplicação nos casos, né? Tipo, não seriam aplicadas legislações diferentes em diferentes casos, seria no caso da legislação brasileira, para aqueles casos em que o contrato foi firmado no Brasil, e apaziguaria esse conflito existente. Outro ponto que vale mencionar sobre a internalização do direito do trabalho é justamente o artigo 114, inciso 1º da Constituição Federal Brasileira. Ele vai falar que essa internalização e a aplicação da jurisdição trabalhista também se dá nos casos públicos, nos casos administrativos. O artigo 114 em si é muito interessante para se debruçar mais sobre a competência de trabalho, mas o primeiro fala especificamente sobre a internacionalização desses conflitos. Enfim, ele fala que as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, países, enfim, Federação Brasileira, enfim, e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olá, pessoal. Meu nome é Araceli e eu vou falar um pouco sobre a exceção de incompetência, especialmente como essa exceção de incompetência era tratada antes da reforma trabalhista, né, que alterou o artigo 800 da CLT. Então, a gente viu com os colegas que apresentaram anteriormente qual é a regra geral da competência territorial no processo do trabalho e também quais são as exceções. Diante disso, eu pergunto para vocês, e quando a ação trabalhista é ajuizada em um juízo trabalhista que é incompetente para aquela ação? Então, semelhante ao que ocorre no processo civil, no processo do trabalho, a gente tem a exceção de incompetência para resolver essa situação. Então, imaginemos um caso em que um trabalhador é contratado em São Paulo e presta serviço em São Paulo, e aí é demitido e ele volta aqui para Natal, que é onde ele nasceu e tal. E aí, aqui em Natal, ele ajuiza a ação trabalhista. Nesse caso, a empresa demandada, né, a empresa que ele trabalhava, pode opor aí a exceção de incompetência para questionar, uma vez que, nesse caso, não temos a regra geral de competência territorial sendo cumprida e também não incide nenhuma das exceções legais. Então, vamos ver como era esse procedimento, como esse procedimento era trazido pela CLT antes da reforma trabalhista. Temos a redação aqui antiga do artigo 800 que dizia: apresentada a exceção de incompetência, abre-se à vista dos autos ao exceto por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. Então, a gente vê que nesse caso que eu falei, a empresa demandada ela poderia apresentar a exceção de incompetência, seria aberto um prazo de 24 horas para o exceto, né, a outra parte se manifestar, porém, a decisão ela só seria proferida na audiência. Então, isso gerava alguns inconvenientes que eu vou falar mais à frente. Mas antes disso, eu quero pontuar outras questões sobre esse procedimento e como ele era trazido antes da reforma. O primeiro deles é falar que a CLT ela era omissa em relação à forma e ao momento de apresentação da exceção de incompetência. Como assim? Em relação à fórmula,
Ela não dizia, por exemplo, como essa exceção ela deveria ser apresentada, se era numa preliminar da defesa, se era em um procedimento separado, em auto separado, e também o momento ela não especificava. Era basicamente isso do artigo, que é tratado de uma maneira bem genérica, né? E aí, diante disso, o que ocorria era a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que estabelece que a incompetência é apresentada como preliminar de contestação. Então, era assim que era tratado antes da reforma trabalhista, né? E aí, outro inconveniente que era causado era que, pelo fato dessa decisão ela ser proferida apenas na primeira audiência, acabava que a empresa demandada, que tinha a intenção de promover, né, essa exceção de incompetência, ela tinha que fazer vários deslocamentos e ter vários gastos desnecessários, com advogado, com deslocamento de advogado, deslocamento do preposto, se for o caso, deslocamento de testemunhas, ou até mesmo a contratação de um advogado local, né? No caso que eu dei, a empresa de São Paulo, acabava que tinha que gastar com tudo isso, com o advogado se deslocando para Natal, preposto, possíveis testemunhas, ou a contratação de um novo advogado aqui, porque a exceção ela era decidida apenas na audiência. E aí a gente percebe através disso que o principal legado, né, da reforma trabalhista nesse aspecto é que ela começou a tratar da matéria de uma forma mais especificada, né, trazendo mais dispositivos falando desse procedimento, e ela acabou também por resolver esse inconveniente que era muito observado na prática, né, essa questão dos gastos e deslocamentos desnecessários que era suportada pelas empresas demandadas muitas vezes. Então, é isso. Boa noite, meu nome é Jaciara e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre como o procedimento de incompetência territorial foi modificado pela reforma trabalhista de 2017. Com a nova redação do artigo 800, a incompetência territorial ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ela precisa ser alegada pela parte ré. Uma vez que a parte ré faça uma petição alegando a incompetência territorial, os autos eles são imediatamente conclusos e a audiência do artigo 843 ela fica suspensa. Daí, o reclamante e os litisconsórcios, se houverem, vão ter o prazo de 5 dias para se manifestar. Se for necessária a produção de prova oral, será designada audiência para a produção dessas provas, porém não vai ser necessário o deslocamento. Vai ser enviada carta precatória para o juiz indicado como competente e é esse juiz que vai realizar essa audiência. Essa nova redação do artigo 800, ela não prevê o prazo de impugnação. Então, esse prazo de impugnação, ele deve ser designado pelo juiz também. Uma vez que for decidida essa questão da exceção de incompetência territorial, os autos vão retornar ao seu curso comum, sendo reaprazada a audiência de instrução que havia sido
Suspense. Então, pessoal, eu me chamo Bárbara Nunes e eu fiquei com a responsabilidade de trazer para vocês alguns casos concretos sobre a competência territorial no processo do trabalho. Levando isso em consideração, eu trouxe aqui mais ou menos 3 casos para a gente analisar. O primeiro caso dele, ele me chamou muita atenção porque ele é muito recente e ele trata de competência territorial, conflito de competência negativo por conta de uma contratação que se deu por meio da internet. Basicamente, o autor da ação, ele entrou em contato com uma empresa de engenharia a partir de um site da internet, a Indeed, que é tipo uma Amazon, só que para emprego. E aí, ele realizou todo o início dessa contratação, de falar com a empresa, de arrumar documentos, tudo, em Taguatinga, no Distrito Federal, mas ele residia em Goiás, na verdade. E aí, a contratação em si, ela se deu em Recife, no Pernambuco, mas a prestação de serviço foi em Santa Cruz, Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e como a gente sabe, a regra do processo de trabalho agora é que o fórum competente é aquele de onde a pessoa realiza a prestação de serviço. Só que, quando ele saiu do emprego, ele propôs ação em Brasília, alegando que o contrato, a fase pré-contratual teria sido em Brasília, e aí a vara de Brasília disse que ele não era competente, passou para Currais Novos, que é onde tem a competência de Santa Cruz, mas Currais Novos também disse que não era competente. Então, houve esse conflito negativo de competência, que acabou indo para o TST, e o TST, em resumo, disse que sim, que a competência era de Brasília, e aplicou o artigo 651, parágrafo 3º, porque ele entende que a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho pode ser tanto, o foro competente pode ser tanto o local da celebração quanto o local onde se prestou o serviço. Só que aí, para mim, nesse entendimento, as varas que seriam competentes seriam Currais Novos e Recife, porque foi onde ele firmou o contrato e foi onde ele prestou o serviço. Mas tanto a parte autora quanto o TST entenderam que essa fase pré-contratual que se deu em Brasília daria, sim, a oportunidade para que o autor tivesse como fórum competente também em Brasília. E aí, por isso, teve essa decisão. Trouxe aqui também mais outros 2 casos que eu coloquei eles em conflito um com o outro, porque eles são do mesmo TRT, que é o TRT da 4ª Região, e eles também são do mesmo ano. Essa decisão mais antiga ela é só do início de 2020, e essa decisão mais recente é do final de 2020. E aí, o que é que a gente percebe? É uma mudança bastante sensível nas decisões do TRT da 4ª Região, porque no início de 2020, ele dizia abertamente que era impossível decidir pela competência do local onde o autor reside, porque tinha ausência de expressa previsão legal. Já na decisão mais recente, ele leva em consideração princípios como acesso à justiça e proteção ao trabalhador, e considera também a hipossuficiência do trabalhador para dizer que não, que na verdade a competência pode ser também do local que ele reside, a partir se eu não me engano, o parágrafo 1º do artigo 651, porque nesse caso aqui ele entendeu que a pessoa trabalhava, era viajante, sabe, itinerante, e nesse mais antigo, já ele considera que não, que tem que ser o caput do artigo 651. E aí, eu trouxe aqui só para vocês perceberem que não são realidades muito diferentes, porque os 2 residiam em Porto Alegre, os 2 passaram a trabalhar em outra região, quando o contrato de emprego terminou, eles voltaram para suas regiões e acionaram o judiciário dessa região, que seria Porto Alegre, mas em um caso ele decidiu que deveria ser aplicado o caput do artigo 651, e no outro ele decidiu que seria aplicado o parágrafo 1º do artigo 651. E então, ou seja, no começo ele não levava em consideração qualquer coisa como hipossuficiência do autor, e na decisão mais recente ele já passa a levar isso em consideração. Então, o que a gente vê é que o magistrado está começando a levar mais em consideração todos os princípios do direito trabalhista com as mudanças da CLT. E com isso eu finalizo minha parte.